Agora, meu amigo, o ano está começando. Você, às vezes, dá uma escorregada na hora de escrever certas palavras? Então, prepare-se, hein? O ano mudou e o português também. Um acordo ortográfico que começou a valer a partir de 1º de janeiro pretende unificar a língua portuguesa. Ou seja, vamos ter que aprender novas regrinhas. Quem está aqui no estúdio para falar sobre isso com a gente é o professor Márcio Coelho. Eu dou uma boa tarde muito especial ao professor. Obrigado por ter aceitado este convite. Apesar da preguiça. Está com preguiça, professor? Absolutamente. Não, sexta-feira, né? Absolutamente. Não, está tranquilo? Tranquilo. Professor, nós fomos às ruas e fomos conversar com as pessoas a respeito dessa mudança toda. A primeira coisa que eu queria saber, antes de trazer aí as perguntas dos nossos telespectadores, é a seguinte: o senhor é contra ou a favor a unificação? Qualquer unificação é importante porque implica simplificação da língua. E quanto mais simplificado, melhor para as pessoas se comunicarem. O senhor tem ideia de quanto tempo nós vamos precisar para poder colocar em prática? A previsão é a seguinte: 2009, documentos oficiais. 2010, os livros didáticos. E 2012, para todo mundo. Mas, na verdade, isso vai requerer um maior tempo. Na verdade, essa reforma vai ser mais latente, né, para as próximas gerações. Bom, vamos ouvir a turma que acompanha o Balanço Geral. Vamos ouvir o povo. É verdade que o alfabeto vai aumentar com essas novas regras? E aí, professor? O alfabeto aumenta com as letras K, W, Y, mas isso não vai interferir nada no dia a dia, nossa ortografia não. Poucas coisas, poucas modificações. Não acredito que haja nada significativo. Mas nós temos casos aqui no Brasil que, às vezes, por exemplo, meu nome começa com W. E algumas pessoas escreviam com U, porque tem o mesmo som, de William, correto? Esse é um exemplo típico do que hoje o meu nome não estava dentro do que estava previsto dentro da nossa língua, correto? Mas nome próprio vai continuar. Vai não haverá continuar. alteração alguma. Perfeito. Mais uma pergunta. Como é que fica o hífen? Ele continua existindo ou não? Essa história do hífen. O hífen é complicado por certo lado. Mas, na verdade, se nós pensarmos que as pessoas nunca se ativeram ao emprego do hífen, eu acho que não vai haver tanta interferência. O senhor pode nos apresentar um exemplo? Regra geral é o seguinte: se o prefixo terminar por vogal, e a palavra seguinte começar pela mesma vogal, haverá hífen. Semi-interno. Veja, semi termina pela letra I, vogal I, interno começa pela vogal I. Então, quando houver vogais repetidas, o hífen vai prevalecer. Se forem vogais diferentes, tudo junto. Alto. Perdão, desculpa. Apagador. Estamos ao vivo no Balanço Geral, tirando as suas dúvidas desta unificação, professor. Hidroelétrica. Como são vogais diferentes, né, escreve-se junto. Vamos. Junto. Isso no geral. Porque o problema do hífen são os casos particulares. Por exemplo, o co, o pré, o pó e o ré, mesmo começando com vogal, serão escritas juntas. O senhor pode dar um exemplo? Co-ocupante. Olha o que eu falei. Quando houver Antes vogais tinha hífen no co-ocupante. Agora, escreve-se esse aqui junto. Co-ocupante é junto. Co-ocupante. Isso com reeleição. Reeleição é junto. Então, co, re, pré e pó, se houver vogal repetida, tudo junto. Olha, eu vou ser muito sincero com o senhor, mas ainda é muito complicado. Ainda depois de simplificar mais. Quem está fazendo concurso público. Aí mexeu no ponto crucial. O concurso público, isso aqui é uma arma na mão das bancas de concurso. É uma arma. Porque existem as exceções. Então isso aqui é realmente o ponto crucial da Por enquanto, no concurso público, no ano de 2009, vale a regra antiga. Eu acredito que sim. O bom senso manda que eles... Ainda existem muitas dúvidas a respeito disso. Muito. Né? Existem muitas. E por falar nisso, o povo na rua também. Vamos ouvir. Quanto tempo nós temos para nos acostumarmos com as novas regras? E aí? Até 2012. Até 2012? Até 2012. Depois de 2012 vai para todo mundo. Tudo vai mudar.
A nossa situação, eu fico imaginando como é que vai ser para o pai ensinar o seu filho. A gente vai ter, na verdade, que voltar lá na escolinha. Ou não? Não. Não vejo assim. Em 1971, houve a modificação em acentuação gráfica. E nem por isso houve confusão alguma. Mas com o tempo, o próprio falante, e é bom lembrar o seguinte, isso aqui só serve para ortografia. Na pronúncia, não muda Continua nada. a mesma coisa. E a língua do povo é oral, o povo mantém a sua língua, acabou. Não há problema algum. O povo está ligando. Vamos lá, vamos ouvir. O trema desaparece de todas as palavras? É linguiça ou linguiça? E aí, professor? O trema desaparece, sim, nas palavras da língua portuguesa, mas prevalece nas palavras de origem estrangeiras. Por exemplo, Miller, de Milleriano de Miller, continua. Na língua portuguesa, ele some. Porém, a pronúncia é a mesma. Você vai escrever linguiça sem trema, mas a pronúncia é linguiça. A pronúncia é tranquilo. A pronúncia é quinquênio. Não muda nada do ponto de Agora, vista professor, fonético. isso já acontecia. A trema, as pessoas não usavam, né? A não ser na parte formal do texto, enfim. Se vocês observarem, alguns periódicos, como a Folha de São Paulo, já há muito tempo tirou o trema. E não houve alteração alguma, não houve problema algum. Você está me chamando. Mais uma pergunta? Os acentos agudos e circunflexos desaparecem em todas as palavras ou só em alguns casos? Não, só em alguns casos. Só em alguns casos. Essas palavras não. Aí tem que ver caso por caso. Só tem um exemplo? Por exemplo, vou, naquele grupo, né, o acento desaparece. Nos grupos em, do verbo dar, ver, ler, crer, eles creem, desaparece. Mas, por exemplo, nas palavras proparoxítonos, eles continuam. Árvore, proparoxítono, leva acento. Propedêutica é a fase inicial de qualquer aprendizagem, continua com acento. Então, só alguns casos específicos é que vai haver mudança. Professor, eu estou sabendo que o senhor até está fazendo um curso na UERJ para as pessoas que estão aí com tantas dúvidas, né? Os professores estão se mobilizando, porque eu acredito que até o mesmo professor, ele também vai ter que beber da fonte dessa unificação para poder ensinar. Com certeza. O senhor acredita que os professores estão preparados para isso, para essa mudança? Estão. Basta eles terem acesso às regrinhas. E não são muitas. As pessoas não precisam, volto a ressaltar, as pessoas não precisam ficar inseguras. Não precisam. Porque as mudanças são muito poucas. Eu estou aqui, estão me perguntando lá, tem no plural, vai ter acento tens? Como é que fica essa história? Ele tem, eles têm... Ele tem, eles têm. Tá? Não houve alteração. Permanece o acento. Eles contêm, ele contém, continua sendo. Só foi no é. Como é que vai ser? Os programas de computador hoje já estão com essa, não estão com essa atualização. O senhor acredita, porque nós temos aí uma quantidade muito grande de softwares já instalados. Será que isso a gente vai conseguir mudar até 2012? Vão ter que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito, vão ter que fazer. 2012 é o limite para que isso... É para todo mundo. Olha, senhores, vai dar muita dor de cabeça no primeiro momento. O professor até nem acredita muito nisso, mas eu acho que essas pequenas dúvidas, como o caso do concurso público, vai usar que regra, enfim, são casos... Porque imagina, hoje a pessoa que está estudando e pensando num concurso da Polícia Rodoviária Federal ou qualquer coisa assim, se essa regra nova for aplicada, você acaba trazendo um baita de um problema para o cara que está pensando em fazer isso. Olha, temos mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta? Olha, eu queria dizer o seguinte, professor, para as pessoas que estão com dúvida, como é que elas fazem? O senhor tem um e-mail de contato para que elas possam encaminhar para o senhor as perguntas e o senhor possa responder? Temos. No dia 11 de janeiro, haverá um curso gratuito das 9 às 13 horas na UERJ. Na UERJ, agora tem que escrever no curso Academia, que é a Avenida Rio Branco, 277, segundo andar. Okay. E no final do mês haverá um livrinho da editora Ímpetus, com todas as regras bem didáticas da nova ortografia. Doutor Márcio
Coelho, professor em língua portuguesa. Obrigado pelo carinho, adorei Obrigado. conhecer. Obrigado a vocês. Adorei o papo. E Obrigado, olha, dúvidas a gente vai esclarecendo, na verdade, no dia a dia. Eu sei que vai ser difícil.